Do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos ler o advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Graças a Deus. Do livro Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Existência. Afinal, o que é a existência? Qual a razão da passagem na Terra? O planeta Terra é um planeta para o aprendizado. Muitas encarnações são vividas para que o homem alcance um plano superior. Isso é a magia da vida. Viver para quê? Para atingir um estado de pureza, de beleza, de elevação.
existem planos no espaço. A cada ato de amor, a cada ato de caridade para consigo próprio e com seus semelhantes, estarão prontos a galgar os vários planos. Sua existência é cumulada de percalços. A grande sabedoria é ultrapassar suas dificuldades. Isso se consegue como o desejo de elevar-se como pessoa. Se o amor estiver em seus corações, haverá sempre a possibilidade de ultrapassar fases. A existência não é só terrena. O espírito e o corpo são um só. O espírito é imortal. Sua existência espiritual estará evoluindo a cada passagem pela Terra. Façam com que suas passagens sejam o passo mais próximo para conviver com os espíritos de luz e, assim, conhecer o que é felicidade plena. Francisco de Assis protege a todos. Fiquem na paz de Jesus, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos suavemente. Vamos nos entregar completamente ao plano espiritual e que seja a nossa primeira palavra a eles, gratidão. Gratidão por esse trabalho incansável que eles nesse momento fazem, cada um de nós, tocando nossos órgãos adoentados, iluminando aquilo que estiver em trevas para nós, acalentando nossos corações, embalando nossas almas. Mas, acima de tudo, nós que cantamos o amor, praticando essa musicoterapia tão abençoada pelo plano espiritual, porque é de lá que nos vêm essas músicas, lições de vida, essas orações cantadas. E a certeza de que nesse momento nossas tristezas estão se transformando em sorrisos, nossas dores em alívio e nossa busca na certeza da fé raciocinada e inabalável. Que toda a falange dessa casa, equipe do plano espiritual, a nossa Mãe Maria, o nosso Fabiano Francisco, colocando em nós seus curativos espirituais, possam receber sempre com o mesmo carinho a todos nós e a todos vocês que estão aqui e que são a razão maior da nossa causa. Pedimos que ampare aqueles que estão aqui pela primeira vez e que seja a primeira de muitas vezes, porque no primeiro dia nós já estamos fazendo parte da palavra da família MAP, família amor. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos mostre sempre o caminho e nos coloque à disposição dessa causa, dessa casa e de toda a prática do bem e do amor fraterno. Graças a Deus, muita paz, muita luz, muita energia. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós trazemos o abraço de nossas casas espíritas, Centro Espírita Leon Denis, Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila, que é um braço do Leon Denis no terraço da minha casa na Tijuca, né? Fazendo o que tem que fazer. É nesse momento em que estamos aqui para a reflexão sobre a vida. A gente acorda sábado, né? Cedo, né? Depois de uma sexta, particularmente, na sexta-feira, a gente entra no Leon Denis, que é em Bento Ribeiro, a gente sempre fala isso, né? Ao meio-dia, saímos 10 e pouco da noite, né? E a gente agora hoje é uma outra jornada, e a gente tem que perguntar para quê? Porque nós vivemos um tempo de formatações, né? Formatações ideológicas, formatações comportamentais, né? E, com certeza, essa formatação é que nos adoece.
a gente vai seguindo determinados rituais, determinadas questões, e a gente acaba esquecido de quem nós somos e o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente vai nessa corrida. E a doutrina espírita, ela vem justamente para nos sacudir na zona de conforto. Quando fala formatação, eu sempre conto um fato ocorrido de vida profissional. Né? Nós teríamos um treinamento, e naquele momento era em Vargem Pequena, que é um lugar longe, né? Quer dizer, é longe para quem mora mais longe, né? Era longe, e eu não sabia o tempo da Tijuca até lá, né? E eu não costumo, alguma coisa, a Joana de Ângeles fala, mas eu, assim, sempre tive na minha vida não gostar de chegar atrasada, né? Joana de Ângeles fala assim, honre ao seu interlocutor, ao lugar que você vai, com a sua pontualidade. Eu costumo ser pontual. Por isso é que eu cheguei 7h30, que talvez tenha causado estranhamento. Já cheguei 7h30. Aí eu falei assim, olha, eu vim para o estudo. Aí eu comprei assim, ó, toma passe. Aí eu fui ao toalete, senta aqui. Eu sentei. Com certeza. Não é essa a questão, né? Eu até achei que eu deveria me apresentar, como outras vezes. Mas aí a gente faz aquilo que está, não tem problema. E aí, Vargem Pequena, né? Tijuca, naquele momento estava em conta-fluxo, eu saí cedo de casa, mas era o conta-fluxo, né, que nessa hora todo mundo descendo, e eu subi. Então eu cheguei muito cedo, um sítio belíssimo, belíssimo mesmo. Era setembro, né? Setembro, primavera. Então aquele orvalho de primavera, as bromélias, a natureza assim exuberante, né? Mas a decoração que tinha sido feita para o evento profissional. Então eu cheguei e fui a primeira convidada a chegar, né? A primeira pessoa a chegar, participante de chegar. E naquele momento, fui recebida pela recepcionista, por uma delas. E veio a mocinha. Aí eu falei assim, bom dia. Que espetáculo maravilhoso, gratuito, que Deus está nos oferecendo. E ela fez assim, sim, eu vou providenciar. E ela saiu e fugiu de mim, e eu só consegui vê-la no coffee break. Por quê? Porque ela pensou assim, né? Chegou cedo, deve ser uma autoridade responsável pelo evento, né? E ela foi formatada, foi treinada para providenciar tudo que uma autoridade pedisse. E naquele momento eu fiquei pensando como é que ela ia providenciar um espetáculo da natureza que Deus deu, né? E um bom dia, eu não sei disso, né? Mas é essa formatação que vai levando a esse grande momento que é um adoecimento coletivo. A gente vive essa doença, né? Porque eu tenho que ter um padrão. A gente corre em busca de um padrão, né? É o padrão de vestir, é o padrão de morar, é o padrão de possuir, é o padrão de falar, né? É o padrão, quando ainda há pouco cantava a música Eu Hei de Vencer, né? A questão Eu Vou Vencer, aí a gente começa a pensar e não dá para ser médium só na casa que a gente né? A gente é médium em todo lugar, né? Então eu tenho que vencer, eu vou conseguir aquele dinheiro. Eu vou conseguir aquele dinheiro. E aí eu vou conseguir a minha saúde total, né? Vou conseguir a saúde, né? Eu vou conseguir conquistar aquela pessoa, aquele relacionamento feliz. E, na verdade, né, a gente muitas vezes, e a gente é levado a isso pela influência da própria mídia e da nossa própria questão evolutiva. Mas a gente também acolhe essas ideias de colocar a vitória em coisas perecíveis. Porque a saúde, gente, o nosso corpo, novinho ou velhinho, saradíssimo, ou como um amigo fala, né? Ou barangado, né? Ele tem prazo de validade. Prazo de validade. O nosso dinheiro, muito ou pouco, né? Vai causar problema do mesmo jeito, gente. Quem não tem, reclama o que tem. A gente, em função
de movimento espírita, de alguns relacionamentos, a gente tem contato com gente, né, que tem muito dinheiro. E com certeza, meus amigos, eu sou muito mais feliz do que elas. Mesmo Teresa Dávila estando lá no terraço da casa, né? O trabalho sendo feito, a evangelização muitas vezes é feita no escritório da gente, porque o povo vai chegando, né? O povo vai chegando, a casa fica cheia. E a gente vai botando onde tem espaço, né? E aí são pessoas com mansões, com títulos, com tudo isso, né? Com uma vida acadêmica brilhante, né? Mas os problemas, muitas vezes, são muito mais graves, porque tem a questão da confiabilidade, tem a questão de não se sentir e não se saber amado. Essa dúvida é uma coisa muito difícil, né? De ter que aparentar alguma coisa que não está na realidade. Então, o dinheiro não resolve. E a questão do relacionamento vem muito na gente colocar a nossa vida na mão do outro. Porque a questão tanto é você amar, não é? Mas aí a resposta não vem de quem eu quero, mas com certeza é da lei de Deus. Que aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar amor, e aí essa palavra afeto, ela é fantástica, a gente é afetado por esse amor. Mas não é do mesmo. Pode não ser do mesmo, e aí? A lei não diz que é do mesmo, mas diz que vem. A questão é eu estar aberta para receber o melhor que o outro manda para mim. Isso é saúde. Isso é saúde. Saúde moral. E essa saúde moral, essa saúde espiritual, ela vai ter reflexos imediatos mesmo, na nossa saúde física. Não há dúvida, isso aí não sou eu falando e não é religião falando, não. Neurociência. Neurociência. É algo que a gente pode estudar e se aprofundar bem, que a gente vai ver a coerência, porque a gente às vezes não acredita em Jesus, mas acredita no homem, né? Isso é uma coisa tão séria que a gente muitas vezes acredita muito mais, gente, no mal que possa nos acontecer do que na sustentação do bem. Aí isso dá determinadas posturas, como a companheira falou aqui no começo, né? Tá friozinho, eu vou ficar na cama. O que é que o colchão vai me dar? Por mais ortopédico e caro que ele seja, né? Mas ele tem um tempo de ficar. Tanto tem um tempo de ficar que os acamados têm que ter todo o recurso de mudança, de posição, não é? Toda a questão para ver o alinhamento e mesmo assim gera escaras. Então o colchão, ele não vai me dar felicidade. Dia de sábado, o controle remoto com os 100 e tantos canais, não vai sintonizar na felicidade que eu, como filho de Deus, preciso ter. Não vai, gente. Então, isso é para falar que o que é perecível é muito pouco para o Filho de Deus e Espírito imortal que somos. É muito pouco. E aí a gente vem à casa espírita procurar o quê? A gente sai de casa de manhã para conseguir o quê? E aí, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer, não. É igual o Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você vai? Tem uma ação de seta, né? E aí tem aquela de colocação. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E é dentro disso que uma população manipuladora, encarnada e desencarnada, aposta. Na nossa fragilidade em estabelecer escolhas. E aí temos Leon Denis, na belíssima obra, O Problema do Ser e do Destino. Não tem dor não, tá, gente? Não tem dor, porque assim, o José Jorge, ele foi nos originais franceses, né? A gente traduz Denis e nos originais, né? E no original francês não tem dor. É Problema do Ser e do Destino. Embora ele tenha um capítulo sobre a dor, mas não tem dor, né? Então, ele diz lindamente, o homem vive o que pensa. O homem vive o que pensa. Se eu vivo o que eu penso e eu penso o que eu quero, eu sou livre, eu vivo o que eu quero. Eu vivo o que eu escolho, gente. Eu escolho.
como vocês sabem, né? No Livro dos Espíritos, tem uma questão muito boa, para mim é muito boa, fantástica. Quer dizer, todas são boas, né? Mas a gente que viu Kardec, né? E eu espero que tenham visto, viu a luta do homem, né? Não foi molezinha, não. A luta do homem, para a gente ter esses livros, o Evangelho foi lido ainda há pouco. É uma luta muito grande, não é com facilidade, não. A gente às vezes confunde a felicidade com facilidade, não é não, né? É desafio a cada momento. Então, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos, qual o objetivo da encarnação? E eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo aqui. Não é o que o outro quer, nem o que o outro diz, é o que eu estou fazendo aqui. Para que eu vim? Para que eu nasci? E aí os espíritos falam assim, Deus impõe a encarnação aos espíritos, e quando ele fala encarnação, somos nós, espíritos, habitando um corpo físico, um corpo carnal, com a finalidade de fazê-los progredir. Só isto. A gente só está aqui para progredir. E se Deus dá a tarefa, ele dá o recurso, certo? Jesus falou isso, né? Se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. Se vocês que são imperfeitos sabem dar bons presentes ao filho, que dirá o Pai do céu? Então, se eu tenho uma tarefa que é progredir, se cada um de nós tem que progredir, Deus dá o recurso. Que recurso é? Eu achava que o primeiro recurso era o tempo, era o corpo. Eu achava isso. É interessante, né? Mas, às vezes, as pessoas acham que quando a gente fala, a gente sabe. E eu posso falar que quando a gente fala, a gente aprende. Eu, na quinta-feira passada, fazendo um estudo no discípulo Samuel, eu ouvi assim, né? O primeiro recurso não é o corpo, é o tempo. O primeiro recurso que a gente tem para progredir é o tempo. Porque eu progredo dentro e fora do corpo. Então, a gente tem o tempo. E o que é que eu faço do meu tempo, gente? É algo para nós meditarmos. O que é que eu estou fazendo do meu tempo? Vamos ver aquelas horas que eu uso e que não me traz um retorno, só me traz cansaço, em qualquer atividade. Porque o trabalho do bem dá cansaço? Dá cansaço sim. Mas a gente dorme aliviado, né? Eu, pessoalmente, né? As minhas horas de sono são relativamente poucas, né? Por isso a gente faz atividade física, essa coisa toda, para ter um determinado vigor, né? Só para isso. Eu sempre falo assim, não é nem para ser capa de revista, nem rainha de bateria, né? É só para ter fôlego, para dar conta em tudo. Então, quase sempre o meu sono, meu período de sono é relativamente pouco, né? Mas eu tenho um grande prazer em viver, tenho a alegria de trabalhar, tudo isso, né? Porque a gente começa a entender que é um objetivo da vida. E aí você qualifica o tempo que você tem. Para que eu vou gastar tempo em coisa desagradável? Para que eu vou gastar tempo em ler, por exemplo, nas mídias sociais, mensagem encaminhada? A pessoa nem lê, mas encaminha. Nem lê, né? Mas, não, tem caminhado, né? E aí besteiras científicas, sabe? Coisa que não tem nenhum fundamento de nada. Aquele textão, a pessoa lê e o pior, faz. Vai prevenir o Alzheimer, vai prevenir isso, essas baboseiras, né? E a pessoa, então, observa, é um tempo perdido. Mas com certeza, tem o Evangelho para ler, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo, a minha vida é muito tumultuada, eu não tenho tempo para ler, eu tenho muita coisa para fazer. Mas, com certeza, se eu ler um trechinho do Evangelho, eu vou, né, sanear a minha mente, eu vou entrar em contato com ideias superiores e, com certeza, eu vou produzir saúde, energia, bem-estar, boa vontade. Porque foi lido o texto hoje. A doutrina é essa proposta, e foi até cantada numa das canções, que eu não sei o nome, mas foi cantada, né? Eu vou me renovar. É renovação, gente. Paulo de Tarso que passou o que passou, né? Passou o que passou. Só ler Paulo Estevão, é interessantíssimo. Tem até em áudio.
E no outro dia eu achei interessante, eu achei até em cordel. Tem Paulo Estevam em cordel. Que maravilha, esse cordelista é muito, muito bom mesmo, né? Ele passou inúmeras dificuldades, mas ele falou assim, ainda, embora o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Porque vai acabar mesmo, né, gente? O exterior vai sofrer as motivações todas do corpo, mas a possibilidade de renovação é muito grande. Ele fala, morre-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Morre-se na corruptibilidade, quer dizer, nessa questão do corpo, ressuscita-se na incorruptibilidade. E aí, assim, Ivan, o pessoal sabe, né? Eu sou muito comum, então as minhas experiências são comuníssimas, né? Houve um período, há 2 anos atrás, em que a cebola ficou num preço, né? Alto, né? E eu gosto de cozinha, né? Eu gosto muito de cozinha. E aí a cebola num preço altíssimo e tudo, e tem determinados elementos da culinária que a substituição é um pouquinho complicado. Você pode substituir, sim, claro, tudo é substituível, mas é um tanto complicado, né? E a cebola estava altíssima. E naquele dia de hortifruti, a cebola estava num preço ótimo. Até mais baixo em relação ao que se esperava, né? E aí eu comprei um pouco mais, né? A gente comprou um pouco mais. Eu, cebola e alho, eu não guardo em geladeira. Estava lá no local que eu guardo, né? E aí, naquele momento, o que acontece pra gente? A gente vai usando o que está mais à mão, né? O que está mais à frente, fui usando. E naquele dia de manhã, antes de ir pro trabalho, eu dei um grito pro marido, que a gente faz essas coisas, né? Bê! O que houve? Por quê? Uma cebola que estava mais atrás começou a brotar, a cebolinha. Aí eu falei assim, agora você vê que coisa interessante, né? A cebola que estava parada virou cebolinha, né? Como é que a gente, que não tem cheiro de cebola, graças a Deus, né? Não tem cheiro de cebola, não tem cara de cebola, gente de cebola, quer ficar parado? Se até cebola vira cebolinha. A própria natureza vai ensinando a gente, vida é movimento, fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito. O tempo todo, não se permitir a renovação. Nós mesmos, eu sempre falo, né? A deusa, que hoje lá, 6 horas da manhã tomou banho, né? Quando chegar a hora de eu tomar de novo, já vai ser outra, né? E aí, isso aí tira da gente essa nossa ideia de controle, né? Esse nosso orgulho bobo, porque assim, né, gente? Hidratado ou desidratado, né? Com hidratante importado ou não, milhões de células vão pelo ralo. Por isso que não dá pra gente ser esse corpo, né? Porque senão eu tava indo pelo ralo também, mas não. Só a estrada do meu corpo, tá indo pelo ralo lá, né? E vai lá juntar com o lixo ou com a água impura. Então, essa renovação ocorre a nível celular. No nosso organismo, né? As células estão se multiplicando. O que vai caracterizando a velhice é que, num determinado momento, né? O chamado sistema imunológico, essa questão toda, vão surgindo os radicais livres. O que é o radical livre, né? É a oxidação. É aquele negócio da ferrugem, vai dando ferrugem. A ferrugem é em função de quê? Do oxigênio, da respiração. E aí eu gosto muito do Marlio quando falo, o Marlio Lama é um amigo nosso, ele fala assim, né? Só há um meio da gente não envelhecer, é não respirar. Só que se eu não respirar, o efeito colateral não é muito agradável, né? Então, a gente respira, vai oxidando, e num determinado momento, determinadas células vão começando a não produzir, por mais colágeno que tome, por mais... mas não vai ser o efeito de um bebê, e até se for, vai ser esquisito, né? Imagine agora, né? 6,6 com uma pelinha de bebê, não combina, né? Não combina, tem que ter uma... Já tem uma situação, né? Formada. Então, essa renovação, assim como exteriormente, vai havendo uma transformação, interiormente eu posso renovar. E como é que eu me renovo?
pensando em objetivos de vida e metas pessoais. Às vezes a minha meta está em coisas e em pessoas. Eu posso até ter. Estou com a meta, não sei, fazer uma cozinha nova, né? Estou com a meta fazer uma festa assim. Estou com a meta, eu posso ter essas metas. Mas eu tenho que saber quem é que manda em quem. Quem é que manda em quem? As coisas me comandam ou eu comando as coisas? Isso aí é legal, gente. Porque a gente, às vezes, é comandado por um papel, né? A gente é comandado por uma convenção. Como eu falei da menina, né? Pode deixar que eu vou providenciar. Por quê, né? O papel de uma boa atendente é para tomar providência, mas a pessoa não ouviu o que o outro falou, não acolheu o que o outro falou. Aquele é um momento fantástico, né? Em que nós poderíamos compartilhar todos os fluidos, todo o movimento de cura que existe no contato com a natureza. Absorver aquele momento. Isso é qualificar a vida, gente. Isso é qualificar o tempo. Isso é ter abundância. Não é dinheiro que faz isso, não. É ter abundância. Eu vim pela serra, né? A gente veio pela serra. E aí, que coisa boa eu olhar aquele verde. Mas aí eu estava num ambiente fechado. Aí é que é bom estudar, né? Mas eu sei que o fluido penetra. Claro, né? Aquele vidro só é um obstáculo material, né? Mas o fluido pode penetrar. Aí o que eu fiz? Da minha casa, né? Desde que eu peguei a serra para cá, eu comecei a respirar e a pensar, né? No fluido, e a gente sabe que o fluido vegetal é uma questão maravilhosa, mas o bioma animal, né? Mais o animal formando um bioma que tem ali importante, eu fui respirando, pensando, né? Já que eu falo muito, e a gente que fala muito, tem a dificuldade, né, de ar entrar pela boca. E o ar que entra pela boca é que nos contamina, que atrapalha tudo. Mas não dá para não falar. Quer dizer, não dá não, daria para não falar, né? Mas para mim é difícil. Então, eu fui pensando nas minhas vias aéreas sendo trabalhadas, não é? Nas minhas vias aéreas, né? Na minha questão digestiva. E fui pensando até, né, na minha questão muscular, na minha questão óssea. Olha, de lá para cá, me refiz. Mas poderia também estar fazendo outras coisas, né? Olhando a vida dos outros, né? Ficando apavorada a cada momento que entra alguém no ônibus, né? E será que vai fazer alguma coisa comigo? Porque tem isso, né? Aí a pessoa esconde, ela acha que ninguém está vendo, né? Esconde lá, né? Esconde. Aí fica assim, gente, é claro que o outro percebe, porque a gente se conhece mais do que a gente pode imaginar. São as ligações. Então, meus irmãos, o objetivo é progresso. O primeiro recurso é o tempo, o segundo é o corpo. É dentro desse corpo que eu vou ter que aprender a me virar, né? É com ele mesmo, né? É alto, é baixo, é feio, é bonito, é gordo, é magro, né? Eu vou ter que me ajeitar, né? E a gente vê os exemplos fantásticos de mães que veem, né? Tem uma que é muito boa, está no YouTube, mas é uma só que está, mas tem muitas. Sem braços que dão conta de todo o cuidado da casa e do bebê. Ontem eu viajei com um companheiro no metrô, ele não tem os dois braços, não, ele não tem um braço, e é muito interessante que no outro pé a distância é assim. Então ele usa um tamanco assim, no pé oposto, né? E aí, como é para sentar? Ele falou assim, não, aqui no canto eu me ajeito. E ele foi contando as histórias dele, ele é contador, gente. E aí a senhora sabe, né, que a situação não é tão fácil, então são 4, 5 firmas. E a senhora sabe, né, que nesse período a carteira assinada é difícil. Então eu presto serviço e aí pago uma autonomia, porque vai ter um momento que eu vou ter que me aposentar, né? E o homem falava, aí ele fala assim, independente de alguma lei, eu estou fazendo a minha vida organizando. E eu dei uma olhadinha assim, sabe? Falei assim, parece até que está falando para alguém, né? E naquele momento eu estava preocupado em chegar em casa,
ter que acabar de organizar umas coisas para ir para o centro. Eu cheguei em casa numa felicidade, assim, numa alegria, que meu marido falou assim, tá alegrinha, hein? Eu falei assim, eu tô alegre sim, né? Porque eu tô alegre, graças a Deus, aqui, ó, são dois braços funcionando, são duas pernas, é olho, é ouvido, sentidos, tá tudo funcionando. O que eu tenho que achar que estou fazendo alguma coisa mais do que alguém? Ou demais? É agradecer e pegar. E fiz até um pouco além, porque observa só, gente. Quando a gente não cria obstáculos, a gente vai além. É interessante isso, né? O obstáculo não é o outro que cria, não. É o nosso pensamento. Se eu vivo o que eu penso, se eu penso na dificuldade, eu naturalmente construo a minha volta, eu atraio. É aquilo que André Luiz, né, que os orientais chamam de aura, e que o André Luiz chama de campo eletromagnético. Esse campo à nossa volta, a gente faz. E a gente atrai exatamente aquilo que a gente acredita. Mas como é que eu atraio doença? Muitas vezes a doença é um ganho que eu tenho. De manipular, de chamar atenção. De repente é uma coisa boa, né? Não tem gente que vai ao médico para descobrir aquilo que não sentiu? Eu conheço uma pessoa assim, foi da família, tá? Um cunhado meu, um plano top, e aí naquele dia, né, eu fui visitar minha irmã e levei para eles, né, mas principalmente para ele, uma comida lá que ele gosta muito, né, uma determinada comida. E aí cheguei lá, ele falou assim, ai, Deusa, hoje eu estou no líquido pastoso. A gente sabe que a alimentação líquido pastosa é alguma coisa pré-cirúrgica, né? E eu falei assim, o que houve, Elias? Você não falou nada comigo? Você vai fazer alguma cirurgia? E ele falou assim, não, é que amanhã eu cedinho vou fazer um procedimento, um exame. Eu falei assim, mas o que houve, né? Desse exame tão detalhado assim. Ele falou assim, não, é que ele vai pesquisar que existe aí uma determinada situação no piloro, né, que dá em mais ou menos em 100 mil, né, e aí ele vai pesquisar, né, eu pedi para pesquisar, já que eu tenho direito, olha só, já que eu tenho direito pelo plano, vai pesquisar se eu tenho. E aí, eu falei assim, puxa vida, mas aí guardei, né, a minha irmã guardou, congelou lá o que era, né, e aí o exame, o resultado vinha em uma semana, porque tinha que mandar para fora para ser analisado. Imagina, o negócio é tão, né, sofisticado. E aí, quando veio o resultado, eu sabia que, né, presenteei nada, falei assim, agora, né, é uma tristeza. Eu fiz um bolinho, fiz um bolinho e botei uma carinha de boneco triste, né, e levei. Aí ele falou, por que você está trazendo isso? Eu falei assim, não, qual foi o resultado do exame? Vocês não encontraram nada. Eu falei assim, você está muito triste por isso, né? Por isso é que eu trouxe esse bolo aqui, que é a sua cara de tristeza, porque está procurando doença. É isso, gente. E aí, assim como eu procuro doença, eu procuro carência. E eu permito, né? Eu acho que eu me considero, no meu espírito, muito em casa, em família. Pode até as pessoas não me considerarem irmãos. Mas eu, desde que comecei a entender Deus como Pai, eu vejo todo mundo como irmão. Então, não tenho pudores acerca da minha vida pessoal, não tenho, não. Naquele momento, né, nós dois, na mesma profissão, no mesmo trabalho, né, ganhando o mesmo salário. E na nossa casa, na minha casa, as despesas são matematicamente divididas, né? Ninguém sustenta ninguém, né? A gente compartilha. Então, o meu marido falava assim, eu não entendo o que acontece com você. A gente gasta igual, né, as despesas são iguais, porque que o seu dinheiro dá e sobra e o meu acaba. Aí a primeira vez eu só ri, né, gente, né? Quando você não quer discutir, o sorriso é uma arma ótima, né? Dá um sorrisinho assim, né? Sorrir com a alma, dá uma melhoradinha, né? E aí chegou um momento que ele falou de novo, né? E aí, uma terceira vez, sabe o que acontece? Você quer ouvir mesmo a minha interpretação do fato? É porque eu recebo salário e você recebe merreca. Aí ele falou assim, agora você vai explicar mais. Eu falei, claro que eu vou. Olha só.
quando está chegando a época do pagamento, eu fico contente. E aí vem o pagamento, eu me presenteio, né, com alguma coisa, e para a mulher é muito simples, né? Um batulaquezinho assim, um batonzinho, um bombonzinho, uma coisinha assim, é um presente. Eu presenteio, né? E tenho um grande prazer, tenho mesmo, né, em pagar aquilo que Deus me permite consumir. Porque se eu estou pagando, é porque eu tenho acesso. Quantas pessoas gostariam de ter acesso àquilo? Então, para mim é uma alegria, eu não reclamo de pagar conta. É uma alegria muito grande poder honrar meus compromissos. Então, eu vou assim. Agora, você já viu o que é que você faz? Antes de receber o pagamento, ele falava assim, né? Agora vê, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente presta um serviço de utilidade pública e fulano, e na época era um jogador, que agora está numa outra situação, um jogador, né, que não sabe nem falar, foi péssimo estudante, e não sei o que lá, ganha milhões. Ele ganha milhões, né, só para aparecer aquela carinha. E eu, né, a gente que trabalha, é merreca. Então, observa, a relação dele com o dinheiro era de carência. Percebemos só isso. E aí eu falei assim, vamos mudar? E ele começou a mudar. A forma, sabe? Ter gratidão por aquilo que recebe. Ele foi mudando. Nós morávamos no aluguel, tá? Fomos para uma casa, sem nada externo, tá? E aí vou até falar, tá? Espíritas do Leon Denis trabalhando, tá? Não havia Teresa d'Ávila com nenhuma ajuda material externo. Que a pessoa pode pensar assim, mas daí teve o centro. Não tem isso não, tá, gente? Entendeu? De forma, administrando aquilo que nós tínhamos. Aí veio a casa, né? Aí se conseguiu fazer um consórcio e a gente foi se organizando, né? Até que hoje tem a casa, no terraço está o Teresa d'Ávila, a gente está trabalhando, o salário é o mesmo. Mas a forma de você lidar com as coisas é que faz com que você viva a abundância que está ligada à felicidade ou a mesquinharia que está ligada ao aborrecimento, né? À ingratidão, ao desagravo. É isso que acontece, gente. É por isso que a gente fala que tem gente que fala assim, eu não sei como é que pode, fulano tem tão pouco e faz muito, né? Eu acho que na barraca do doce deve ser isso, né? Aí, não sei como é que fulano consegue. Por quê? Porque faz com muito gosto. É com muita alegria, com muita gratidão. Então, as coisas multiplicam. As pessoas se sentem bem, porque a volta, o campo eletromagnético é de atração do melhor. E é isso que parece que está fora do assunto, mas não dá. Quando o Evangelho fala, vim agora, o Espírito de Verdade fala, aos filhos transviados de Israel, como outrora vim, aos filhos transviados de Israel. Então, a doutrina vem para quê? Para a gente retomar o prumo da própria vida. Para a palavra na moda é protagonismo, né? Mas é uma palavra boa, forte, né? Para a gente ser protagonista da nossa história. Não deixa outro chegar e escrever nas nossas páginas, não. A página é nossa, gente. A página é nossa. A oportunidade da vida é nossa, não é do outro, não. O outro não tem direito de mexer no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual. Ele não tem direito, Deus não dá. Quem consente isso é a gente. Eu não tenho que absorver essa psicosfera escura de pessimismo e desistência. Eu não tenho que absorver isso, não. Ah, mas o Brasil está do jeito que está. Pois é, está do jeito que está dos homens. Mas do plano espiritual, a gente tem Jesus e Ismael comandando essa proposta de coração do mundo para trazer o Evangelho. É essa. E para Jesus e para Ismael não tem 100 dias, não. Tem o tempo da eternidade, tem o tempo da paz, não é? Tem o tempo da fraternidade. E esse tempo, ele pode ser exercitado por cada um de nós. E aqui está bem o trabalho, né? Eu não posso acabar com a fome do mundo, mas eu posso dar um prato de comida para alguém.
Eu não posso acabar com a sede do mundo, mas eu posso dar um copo de água em nome de Jesus. Eu não posso acabar com a doença do mundo, mas eu posso usar um pouco do meu tempo para visitar um doente. Para ao invés de mandar o quadradinho formatado da mensagem encaminhada, eu falar para o outro mesmo que Jesus abençoe o seu dia. Que você possa ter força no dia de hoje. E eu não estou falando como eu falo teoricamente, não, tá, gente? Aí eu mando para algumas pessoas alguma coisa que às vezes vem na cabeça, só para quem vem na cabeça. E a pessoa depois fala assim, meu Deus, chegou na hora certa. Mas chegou na hora certa porque eu não precisei copiar de ninguém. Eu coloquei o que estava no meu sentimento naquele momento para a criatura. E é o que a pessoa precisa. Porque a outra coisa bonitinha distrai, mas não edifica. Então a gente tem, não é? A gente tem que observar o seguinte: eu tenho que desencarnar mais competente do que eu reencarnei. E como é que a gente adquire competência? Enfrentando desafios. E recomendo, não ganho nada com isso, não, é só recomendar mesmo, que a gente veja o filme Kardec. Porque muitas vezes a gente acha que abraçar o ideal é se forrar das dificuldades que são naturais da vida, né? Então vai ser tudo muito fácil. Os espíritos vão me proteger. E não vai acontecer nada comigo. E aí, se acontece com alguém, eu falo assim, a casa é fraca. Aqui ninguém fala, não, né? Porque aqui tem Maria de Nazaré, Francisco, mas nas outras casas, a casa é muito fraca, né? A casa é muito fraca, eu faço isso, aquilo, aí mando corrente, né? Faz uma opção de coisa. Gente, o que está no cabimento da lei acontecerá. Quando meu filho desencarnou, e fez 15 anos, agora em maio, né? Alguém falou assim, uma pessoa muito querida do movimento espírita, ligou e falou assim, Deusa, é um amor, eu amo muito, Deusa, minha irmã, por que com você? Aí eu falei assim, porque meu filho não era melhor que Jesus, nem eu sou maior do que Maria. Se Maria de Nazaré recebeu do mundo, né, os filhos, no processo, Jadiel João Batista de Oliveira, do Eurípides, ele é juiz, e ele tem um estudo sobre é muito bom isso, sobre o processo de Jesus, que ele diz que foi o processo mais assim, ignominioso da vida, porque não tinha a condenação de Jesus, não tinha nem base na Lex, né, romana, latina, nem no Código do Judaísmo, foi um movimento corrupto. Foi um extermínio. E aí eu falei assim, se Maria recebeu Jesus, né? Naquele processo todo, por que eu não podia receber meu filho? Em que o meu amor de mãe é maior do que o amor das outras mães em que está acontecendo? Então, em momento algum, e aí é isso que a casa convida para estudo, e a gente às vezes acha que não precisa de estudo, não. Aqui também não é assim, não, tá? Aqui não é assim, não. Aí vem todo mundo, não precisa de estudo, não vou falar para ninguém, né? Tem gente até que fala assim, não, mas eu já nasci feito. O quê? Feito o quê? Feito um bobo que vai para aqui, para lá, para lá, né? Feito o quê? Porque a gente não sabe, né? Já nasci feito. O que é isso? Eu tenho um amigo, um grande amigo de mocidade espírita, que ele falava assim, neguinha, a gente tinha que botar no peito uma placa escrito em reforma. Eu acho fantástico, gente. Em reforma, né? Se até cobra muda de casca, como é que eu não vou mudar, gente? Cobra muda, cebola transforma, né? Esse reino vegetal, animal está ensinando. Como é que eu posso falar? Eu tenho chamado complexo de alfinete. Me espeta, eu fico. Que o alfinete tem cabeça e não pensa, né? A linha, a agulha, ela pelo menos ela tem uma permeabilidade, ela tem uma abertura e a partir dali ela passa a linha, faz bordado, tem uma utilidade. O alfinete não, espetou ele fica, não pensa e fica naquele ponto. E às vezes a gente paralisa quando a lei da vida é progresso. E aí, no livro dos Espíritos, questão 943, Kardec pergunta assim, qual é a causa do desgosto pela vida
que parece se apoderar da criatura sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma razão aparente. E aí os espíritos são firmes quando eles falam. Depende de 3 coisas. Primeiro, ociosidade. Segundo, falta de fé. Terceiro, saciedade. Ociosidade. Gente, Emmanuel, no livro Fonte Viva ou Caminho, Verdade e Vida, não sei porque eu não estava no esquema, mas vamos lá. Emmanuel, ele fala assim, na preguiça, Fonte Viva, está sediada a gerência do mal. Mal com L, tá? Na preguiça. A minha avó falava, e cabeça preguiçosa, o diabinho faz tricô. Engraçado. Eu acho que ela olhava os 2 neurônios, né? Fazendo tricô, né? Então, observa-se a hora da ociosidade, não é a hora em que eu começo a duvidar do outro. É a hora que eu começo a pensar assim, sabe de uma coisa? Fulano, né? No dia tal, assim, falou isso pra mim. É na hora que eu não tenho o que fazer, gente. É na hora em que eu vou procurar fazer o exame para descobrir uma doença que eu posso ter. Não estou sentindo nada, mas quem sabe, né? É o caso que eu falei do meu cunhado, né? É a hora que eu tenho para reclamar, porque observa só, a atividade, né, o trabalho, ele é algo tão fantástico que ele não dá tempo para reclamar, porque a pessoa fica cansada e dorme. E aí não consegue reclamar. Então ele fala, ociosidade, a outra, né? A falta de fé. É isso. Porque é a falta de fé mesmo. Eu, muitas vezes, ao invés de eu trabalhar pelo melhor, eu vivo na expectativa do pior. Então, o meu medo é maior do que a minha fé. A Marielza Descarte, ela tem uma canção, não sei se vocês cantam aqui, que é o medo, né? Então, ela fala, né? Medo, 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 vai para longe de mim, né? Meu destino é o que vou fazer, né? E serei bem feliz. Trago em mim as marcas de quem me criou. Então, será que a gente se sente como alguém que possui as marcas de Deus em nós? Gente, e é fantástico isso, é lindo, me emociona muito ao pensar que somos únicos. Lembro de Paulo Cordeiro, amigo querido, lá do Leon Denis, já no plano espiritual, em que ele falava assim, a forma que Deus nos fez, ele jogou fora. Eu acho fantástico. Que é a consagração da individualidade. Eu não preciso imitar ninguém para ser amado de Deus, né? Para me sentir filho de Deus. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus cuida de mim do jeito que eu sou, porque eu tenho uma destinação de ser melhor. Isso é fé, gente. Por mais que eu caia, por mais bobagem que eu possa fazer, a mão de Deus está sempre ali me amparando. Por mais que eu me perca, eu não estou perdido, né, do amor de Deus. Então isso é fantástico, isso sustenta. Só de pensar nisso, eu já começo a trabalhar essa fé, que é a fé que a doutrina traz, né, é a fé raciocinada. E aí ele fala uma outra coisa, a saciedade. A minha geração foi uma geração, né, de menos acesso aos recursos materiais, né? Era bem menos mesmo, né? Até porque não existia tanta disponibilidade, né? E tanta facilidade, menos acesso, né? E aí, o que acontece? O estudar, o trabalhar, era uma contingência para você ter acesso àquilo que você queria, né? A gente vive agora a geração, quer dizer, essa da agora não, mas a anterior, né? A de 70, né? 70, 80, 80, 90 e por aí, os psicólogos chamam da geração peito de frango. Por que eles falam isso, né? Porque na geração antiga era assim, o almoço era colocado, né? O peito, a coxa, aquelas partes mais carnudas, era dado para os adultos, né? E as crianças ficavam lá, né? Aprender a pegar o pescocinho. Tinha que aprender isso, né?
pescocinho, asinha, né? Tinha que aprender aquilo, era muito bom aprender a fazer. Algumas famílias até ensinavam, gente, a usar garfo e faca, imagina, para comer asinha. Mas tinha isso, né? Aí, quer dizer, o tempo que a criança estava ali no garfo e faca, né? E a gente sabe que é mais ou menos 20 minutos para o cérebro reconhecer que está alimentado, né? Então, a criança ficava ali, né? E ela achava que estava comendo o tempo do adulto, né? E também, observa só, a obesidade infantil era uma exceção, né? Até em função dessa questão nossa, né? Hoje, a gente tem a geração peito de frango, que a psicologia coloca o seguinte, né? É primeiro os filhos, o melhor para eles. Então, a gente está criando uma geração saciada. E é essa geração saciada que procura o quê? O preenchimento da coisa interior, porque a drogadição, ela vem desse vazio interior que tem. Por quê, gente? Coisas. Não contempla sentimento. Talvez fosse melhor até que a gente trabalhasse um pouco menos, ganhasse um pouco menos e estivesse um pouco mais com o outro, né? Não desse o smartphone para o bebê, porque enquanto o bebê está com o smartphone, ele não está me incomodando, mas mesmo assim, ele está deixando de desenvolver, e daqui a pouco, quando essa geração chegar a 5, 6 anos, vocês vão ver a dificuldade na alfabetização, na questão motora, na localização tempo-espacial que vai acontecer. Mas a gente dá, né? Até do último tipo, aquele mais caro, para ele ficar entretido, enquanto ele está entretido com o dele, a gente está com o nosso. Então, gente, é essa questão do objetivo da vida. Se eu olhar o bebê como alguém que Deus me deu para dar conta, o projeto é diferente, né? Se eu me olhar como um projeto de Deus para crescer, né, para ter essa felicidade inalterável, se eu conseguir pensar nisso, a minha visão da vida é diferente. Então, amigos, ainda há pouco se cantava a prece de Francisco de Assis. E sempre que eu ouço, né, ela é muito falada, é muito cantada, né, muito. Eu fico pensando no projeto de vida de Francisco de Assis. E não é brincadeira, não. A prece de Francisco de Assis é um projeto reencarnatório de trabalho. E a gente vê que Francisco de Assis ele não foi formatado, né? Francisco de Assis foi alguém que inovou. Imagina naquele momento um homem ter contato com a natureza. Imagina naquele momento o homem abandonar o Fausto, né? Todo o luxo para entender o outro como irmão e estar com o outro igual. Mas Francisco de Assis é um vencedor, né? Então tem a música de vencer, né? Ele venceu por quê? É o que Jesus falou. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, o que eu desejo para todos nós no dia de hoje, nesse movimento do amor ao próximo, né, é que a gente continue nesse movimento. E Casimiro Cunha, para quem está chegando a primeira vez ou ainda não pensou nisso, ele vai dizendo desse progresso, desse trabalho de elevação através de coisas pequeninas, que não custam nada, quando ele fala uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Não te afaste de ninguém que te admire e confia. Dialogar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora é o difícil, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez
uma boa ação por dia. É isso. É uma por dia, 7 por semana, 3 por mês. Daqui a pouco, o nosso campo eletromagnético vai ficar tão cheio de bem que a gente vai se esquecer do mal. E quem está repleto de bem, atrai o bem. E quem atrai o bem, vive o bem, é feliz. E o que eu desejo na manhã de hoje é que dias melhores e dias felizes possam embalar nossas mentes e os nossos corações. Muita paz, muito obrigada.